Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos juntos, em direto aqui através da TV Maná Brasil e também disponível nas várias plataformas, no YouTube, por exemplo. Você pode também ter acesso a esse programa. E seja bem-vindo nesse programa, que certamente algo de bom vai acontecer na tua vida. Hoje, daqui a pouco, nós vamos, mais para o final do programa, orar. Então, você que precisa da ajuda de Deus, você que tem passado por alguma situação mais complicada, ou você que tem desafios, ou você que precisa da concordância na fé, entre em contato conosco através desse número de telefone que aparece logo abaixo e pode fazer o seu pedido de oração, que no final do programa nós vamos orar. Também nesse programa nós vamos falar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é sempre boa, ela sempre nos ajuda a vencer, é o alimento para o nosso espírito, é a lâmpada para os nossos pés, ou seja, é a Palavra de Deus que vai nos guiar em tudo aquilo que nós temos que fazer durante esta semana. E também nós vamos cantar. Sabe que o louvor, o louvar a Deus é um ingrediente importante quando nós queremos atrair a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus ele habita no louvor. Então, quando nós cantamos, quando nós louvamos, nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Por isso que nos nossos programas, nós sempre começamos com música. E durante o programa também temos música, porque a música é um transporte, ou seja, é um caminhão, vamos dizer assim, que vai trazer a presença de Deus até a nossa vida. Então, por isso, vamos agora, juntos, louvar a Deus. Aí na tua casa, louve a Deus. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. Levanta-te, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. Isso mesmo, a glória do Senhor já veio sobre a tua vida. A presença certamente de Deus já está aí na tua casa. Nós vamos continuar cantando, vamos continuar lembrando de algumas vitórias, né, da promessa de Deus para a nossa vida. Sabe, Deus, Ele... quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos várias histórias. E várias histórias de vitórias. Quando o povo de Deus obedeceu às instruções e teve vitórias, venceu. Mas a maior vitória de todas é aquela que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Lá na cruz, a Bíblia fala que Ele levou sobre Jesus, né, todas as nossas dores e enfermidades. E em Jesus nós somos mais que vencedores. Em Jesus nós já vencemos todas as circunstâncias. Mesmo que durante essa semana surja problemas complicados, surja problemas que talvez aos teus olhos não haja solução, lembra-se que você já venceu. Se Deus é por você, nada nem ninguém poderá ser contra. Então, por isso, ouça essa canção e deixa essa palavra de vitória, de fé, entrar no teu coração, e certamente essa vai ser a sua música da semana, de que você já venceu, em nome de Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo.
de Deus, o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Já venceu mesmo. Acredite nessa palavra, acredite naquilo que essa música diz, que você já venceu. E sabe, nós vamos cantar mais uma canção de fé que diz exatamente a continuação a isso, né? Que tudo vai mudar para melhor, tudo vai mudar para melhor. Mesmo que o cenário à tua volta esteja contrário, acredite, tudo vai mudar para melhor. Não vai mudar apenas porque você vai fazer aí uma figa, né? Ah, tomara que mude. Não, vai mudar porque você vai praticar a palavra de Deus, porque você vai colocar a palavra de Deus em ação e por isso tudo vai mudar para melhor. Ouça essa canção e deixa essa palavra de fé entrar aí agora no teu coração. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a tua mão. E agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor, vem cantar esta canção e de coração entregar-lhe o nosso louvor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor. Mesmo, você pode confiar no amor de Deus, pode confiar em tudo aquilo que Jesus fez por você lá na cruz. É um amor que ultrapassa a nossa capacidade de raciocinar. Deus, a Bíblia fala, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o que Ele tinha de melhor para morrer por nós naquela cruz,
para ser o sacrifício vivo, para que nós hoje tivéssemos uma vida plena. Cristo nos redimiu, Cristo nos resgatou de toda a maldição. E é isso que nós agora vamos agradecer. Sabe que a atitude de gratidão, nós vamos falar disso hoje. Nós estamos falando sobre esse livro, começamos na semana passada, nesse tema Atributos que Movem Deus. Já falamos de alguns atributos, de alguns ingredientes, de algumas características que nós precisamos desenvolver do nosso caráter para se relacionar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre gratidão. E sabe, nós vamos cantar essa canção que diz exatamente isso. Te agradeço, ó Deus, por tudo aquilo que já fez, por tudo aquilo que ainda vai fazer. Te agradecemos por nos resgatar, por nos curar, por tantas coisas. E é essa atitude de gratidão que agora eu te encorajo a desenvolver no teu coração. Se você souber a canção, cante. Se você não souber, apenas deixe essa canção entrar aí no teu coração para trazer em você, trazer sobre você esse sentimento de agradecimento por aquilo que Deus faz, mas também por aquilo que Deus é na tua vida. Então, ouça essa canção. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu sou tão grato, muito obrigado. Te agradeço por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito obrigado. Te agradeço. Por isso vamos orar agora, agradecendo a Deus por Ele se importar conosco, por Ele ter dado a vida por nós. Então por isso aí em casa mesmo você pode se concentrar em Deus e deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos. Por cada vez mais nós sentimos a Tua presença na nossa vida, recebemos do Teu perdão, da Tua paz. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que fizeste lá naquela cruz. Nos resgatou da maldição, nos transportou para um lugar de vitória, de bênção. Então, por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que em Ti somos mais que vencedores em todas as coisas. Amém e amém. Certo? Você que está conosco hoje, acredite que Deus é bom e Ele quer te ajudar. Por isso, nós temos esse número de telefone que passa logo abaixo aqui na tela. Você pode entrar em contato conosco para enviar o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos orar e a Bíblia diz que a oração da fé, ela cura o doente. Se você está passando por um problema, por alguma enfermidade, ou você mesmo
possa estar passando por um problema no casamento, um problema na família, uma situação no trabalho, entre em contato conosco. Você também tem a opção de falar com um pastor. Você pode ser encaminhado para um pastor que vai falar com você, que vai entender a tua situação e vai poder te ajudar à luz da Bíblia, né? Nós sempre falamos e sempre, quando damos algum conselho, é sempre a base da palavra, à luz da palavra, porque é a palavra de Deus que funciona, não são as nossas experiências, não é a nossa vivência. O que vai fazer você ter vitória, o que vai fazer as coisas funcionarem na tua vida é você praticar a palavra de Deus. Então, por isso, entre em contato conosco, que estamos disponíveis para te ajudar. Hoje nós vamos falar da área financeira. Antes, eu só quero encorajar você a nos seguir das redes sociais, né? Nós temos em todas as plataformas de rede social a TV Maná Brasil, você pode nos seguir. E também, através do YouTube, você tem acesso a todos os nossos programas, tudo aquilo que é passado aqui na TV Maná Brasil, você tem acesso através do YouTube. Você pode voltar a assistir algumas reuniões ou algum programa que talvez para você tenha sido mais interessante, mais impactante. E também você pode usar esses programas para evangelizar, você pode compartilhar, enviar o link, você pode enviar essa mensagem para alguém e certamente essa pessoa que você conhece, que precisa, vai ter acesso a essa informação que vai ajudá-la a vencer. Certo? Agora eu quero falar um pouco da área financeira e vou usar esse livro como base. É um livro que fala acerca de finanças. É um livro que é escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, presidente e fundador da Igreja Maná em todo o mundo. Esse livro já ajudou muitas pessoas, porque uma do grande conteúdo que está aqui nesse livro não é especificamente falar sobre área financeira no sentido receita, despesa, gaste menos do que você ganha, é muito mais que ensinar gestão, vamos dizer assim. O objetivo desse livro é limpar ideias erradas que muitas vezes nós temos na nossa mente. Muitas vezes devido à nossa criação, ao país que nós vivemos, ao estilo de vida dos nossos pais, ou a tantas coisas da vida, fomos adotando certos paradigmas. E isso muitas vezes são limitantes, são coisas que nos limitam, são coisas que nos impedem de ir mais para frente, de ter vitória. Mesmo há pessoas que nos ensinam na área financeira, influencers, pessoas que muitas vezes estão nas mídias e querem nos ensinar de finanças, mas muitas vezes essas pessoas, embora elas tenham sabedoria, sejam pessoas que tenham conhecimento, existe alguém que é muito mais sábio que elas. E esse alguém é Jesus. A Bíblia, por exemplo, relata de um homem, de Jesus, né, que mesmo diante de uma situação de ter mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus, ele supriu a necessidade daquelas pessoas, multiplicou 5 pães e 2 peixes e trouxe alimento para toda uma multidão. Jesus não fugia aos impostos, Jesus pagava os impostos. Não só o dele, mas também o dos discípulos. Então nós vemos que Jesus, ele é um bom exemplo de como vencer na área financeira. Jesus, ele vivia de uma forma sobrenatural. Jesus, nós aprendemos na Bíblia que o dinheiro, ele toma, vamos dizer assim, a cor do nosso coração. O dinheiro não é nem bom nem mal. Às vezes há histórias e há pensamentos errados de algumas pessoas que se utilizam de versículos isolados da Bíblia para dizer que Deus é contra o dinheiro. E usam, por exemplo, um versículo que diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. E muita gente ficou escrava, ficou presa a esse tipo de conceito, mesmo dentro da igreja, em que aceitava uma vida pacata, uma vida medíocre, uma vida sem grandes recursos, porque achava que isso era a vontade de Deus. Mas não é. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Onde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Nós nunca podemos colocar numa posição que é de Deus outras coisas. Quem diz o dinheiro, diz família, diz o clube de futebol, diz um partido político, diz tanta coisa. Então, não é só dinheiro a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor a qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, é isso que nós aprendemos nesse livro e é isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar do princípio de semear para colher.
A Bíblia fala em Marcos, no capítulo 4, versículo 26, e se você tiver uma Bíblia, você pode abrir as tuas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 26, Jesus ensinou, através de uma parábola, um segredo fundamental para nós vencermos em todas as áreas, mas em especial falando hoje da área financeira. Se nós seguirmos essa receita, nós vamos ter grandes vitórias. A Bíblia diz assim, olha, Marcos capítulo 4, versículo 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem saber ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois o grão, e depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque está chegada a ceifa. Então Jesus estava aqui, através de uma parábola. O que é uma parábola? É uma história, é um exemplo que Jesus, para ajudar aquelas pessoas da altura, ensinava através desses exemplos. E Jesus estava explicando para eles que o reino de Deus, ou seja, o sistema de Deus, o viver a plenitude da vontade de Deus na nossa vida, não é como o mundo faz. O mundo coloca a confiança no dinheiro e por isso trabalham em 1, 2, 3 trabalhos, estudam com o objetivo de ser promovido no trabalho, criam até mesmo situações para conseguir ganhar mais no trabalho ou ter uma posição de poder no trabalho. Mas qual é o foco? Muitas vezes é da segurança, é da ganância, é do ter mais recursos, do ter uma vida mais desafogada. E Jesus aqui estava explicando que não é esse o foco certo. O foco certo é nós aprendermos a viver de uma maneira em que, assim como um agricultor, ele quando tem a colheita não é apenas para o benefício dele, a colheita é para o benefício geral. Assim também, a nossa colheita não é só para nosso benefício. A nossa colheita é para ajudar mais pessoas. Tudo no reino de Deus é semelhança do agricultor. Tudo que eu semear, eu vou colher. Então, por isso, eu nunca posso deixar de semear. O dia que eu deixo de semear, lá na frente eu vou deixar de colher. O dia que eu semear mal, lá na frente eu vou ter uma má colheita. Se um agricultor, ele não ter atenção na semeadura, ele vai ter uma colheita que não vai ter como resolver. Depois que o grão cheio na espiga, depois que a colheita veio, não tem como resolver. A colheita já veio. E é isso que Jesus está explicando. Na área financeira, se nós tivermos o coração posicionado da maneira correta, que o nosso dinheiro é sim algo para pagar conta, é sim algo para nós termos uma condição melhor, é sim algo para nós termos uma vida boa, mas o principal objetivo, o nosso dinheiro é para ajudar o próximo. O nosso dinheiro é para semear. O nosso dinheiro é uma semente que vai produzir um fruto e esse fruto, quando ele vier, vai ser para eu resolver os meus problemas, sim, mas principalmente o foco em eu colher é para eu ajudar novamente. E quando nós criamos esse ciclo de semear para colher, então nós começamos a viver de um método sobrenatural. Sobrenatural. E é isso que nós estamos falando hoje. A Bíblia diz, por exemplo, em Lucas capítulo 6, 38, se você puder, abra a tua Bíblia em Lucas um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, no versículo 38, Jesus explica algo importante ali. Jesus diz assim, olha, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Então Jesus está explicando que tudo ali, tudo que nós darmos, tudo que nós semearmos, nós vamos colher de volta. Então, se eu tenho fé, se eu tenho essa certeza de que tudo aquilo que eu semear, eu vou colher de volta, eu não tenho problema em semear. Se eu sei que tudo que eu semeio eu vou colher de volta, eu não vou ficar com medo, não vou ficar ansioso, não vou ficar preocupado. Se as minhas sementes estão sendo colocadas para produzirem frutos, eu estou certo que as minhas sementes vão trazer uma colheita boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Nunca nós vamos colher o mesmo que semeamos. Nós sempre vamos colher uma boa medida,
recalcada, sacudida e transbordando. E sabe, se nós queremos colher, nós precisamos primeiro semear. Não existe colheita sem semeadura. Tudo que nós semeamos primeiro, é isso que nós vamos colher. Por isso que muitas vezes na igreja, algumas pessoas, por não entenderem isso, pensam assim: bem, eu vou fazer uma promessa a Deus. Deus, se o Senhor me der um trabalho, eu vou semear o meu primeiro salário. Deus, se o Senhor me ajudar a passar naquele concurso público, então eu vou semear X. Ó Deus, se o Senhor me der essa casa, então essa casa vai ser assim, assim, assado. Tudo isso é válido na questão da intenção do coração, de gratidão. Se você faz isso na intenção de gratidão a Deus, eu sou grato por me dares um trabalho, então eu vou semear o meu primeiro salário para te honrar. Nós vamos ver que faz parte dos atributos que movem a Deus a honra, a gratidão. Mas se nós queremos usar a lei de semear para colher para um projeto especial, você não pode prometer. Imagina, alguém chega na terra e fala assim: terra, se você me der uma colheita de feijão, então eu vou colher de volta feijão. A terra não vai dar. Por quê? Porque a terra, para semear, ela precisa de uma semente. A terra, para dar a colheita, ela precisa de uma semente. E assim também é no reino de Deus. No reino de Deus, se eu quero provocar uma colheita sobrenatural, eu vou precisar agir primeiro. Eu vou precisar semear primeiro. Se eu semear primeiro, se eu tiver essa atitude de fé primeiro, eu vou provocar um sobrenatural. E esse sobrenatural provocado vai produzir uma colheita constante. Todas as vezes que eu semeio, eu estou agindo no sobrenatural para que essa colheita continue de forma constante. Certo? Então você que está assistindo esse programa hoje, você pode ter uma atitude passiva, de ficar à espera, e o ficar à espera pode acontecer muita coisa, né? Não limitamos Deus, mas uma coisa é certa: se nós queremos ter uma atitude ativa, de provocar as leis sobrenaturais do mundo do Espírito e fazer com que essa lei sobrenatural venha sobre a nossa vida, então nós precisamos agir. E sabe, existem vários tipos de ofertas. Não é só um tipo, não é só dar dinheiro na igreja. Na igreja nós ensinamos vários tipos, além, por exemplo, do semear normal, em que nós semeamos por amor a Deus e queremos ajudar mais o Evangelho, ou semeamos porque sabemos que o nosso dinheiro vai não só ajudar as pessoas, mas também vai ser uma semente que vai produzir uma colheita. Há outros tipos de semente, como por exemplo os dízimos. Os dízimos, nós falamos na semana passada, é o principal tipo de semente. O dízimo vai estabelecer, na verdade, vai fazer com que aconteça duas coisas. Através dos dízimos, você vai repreender o devorador e vai atrair a bênção de Deus para a tua vida. Há outros tipos de sementes, ajudar as pessoas, tudo isso é importante. Semear num tempo de crise, tudo isso é importante. Nós já até falamos isso aqui nesses programas de domingo. Mas o mais importante é nós entendermos que para nós colhermos, vamos precisar primeiro semear. E se você agir, certamente algo de sobrenatural vai acontecer. Então, deixa eu fazer uma oração com você. É no nome de Jesus, Pai, que nós ouvimos a Tua palavra hoje na área financeira e estamos certos que é da Tua vontade que nós prosperemos, é da Tua vontade que nós tenhamos uma colheita sobrenatural. Por isso nós damos ouvidos a Ti, fazemos conforme a Tua instrução e estamos certos de que tudo vai mudar para melhor na nossa vida financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, enquanto nós vamos cantar uma canção, você pode começar a agir. Comece a provocar a mudança sobrenatural na tua vida financeira. Decida hoje agir, decida hoje semear com fé e tudo vai mudar para melhor. Vamos ouvir essa canção. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
mesmo, teu coração pertence a Deus, Ele é fiel, Ele não mente, e é isso que nós certamente vamos colher na nossa vida. Eu quero hoje continuar falando do mesmo assunto da semana passada, que é atributos que movem Deus. Esse livro está disponível no nosso site, mas também, se você quiser saber mais a respeito desse livro, entre em contato conosco, que nós vamos ver uma forma de enviar esse livro para você, para que você adquira mais esse conhecimento e sabedoria de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de outros ingredientes. Nós começamos na semana passada, falamos sobre fidelidade, confiança, honra, e uma das coisas que falamos também na semana passada é que é importante nós sabermos o que agrada a Deus. Se nós soubermos o que agrada a Deus, então vai ficar mais fácil de nós atrairmos Deus para a nossa presença. Muitas vezes há pessoas que na intenção de agradar o outro, acaba por fazer algo que na sua concepção é bom, né? Às vezes você pensa assim, toda mulher gosta de flores. Nem todas, né? Há mulheres que não gostam de flores. Agora, há outras coisas que por vezes a pessoa goste. Então imagina, se você tem um interesse por alguém e aquela pessoa não gosta de flores, se você dá uma flor para ela, talvez a pessoa até seja alérgica a flores. Daí você vai lá e dá uma flor. O que vai acontecer? Ao invés de agradar, criou um grande problema na pessoa. Então é importante nós sabermos de fato o que agrada a pessoa, o que a pessoa gosta, o que de fato para a pessoa é importante. E eu dei até um exemplo na semana passada, muita gente, na ânsia de agradar a Deus, na ânsia de buscar a Deus, na ânsia de querer fazer algo bom para Deus, acabam por entrar por caminhos que mais aborrecem Deus. Por exemplo, a idolatria. A idolatria é algo que ofende tremendamente Deus. Faz parte dos 10 mandamentos, daquelas regras principais que Deus abomina. Inclusive, a idolatria traz maldição para a vida de quem faz essa prática. Então, uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que anda na idolatria, será que ela está fazendo isso para desagradar a Deus? Certeza que não. Certeza que a intenção do coração não foi desagradar a Deus. Mas o fato de fazer desagrada. Então, a mesma coisa tem certos ingredientes, certos atributos que nós precisamos desenvolver no nosso caráter ao se relacionar com Deus. Um deles é a fidelidade. Se nós formos fiéis a Deus, se nós, e nós falamos na semana passada que ser fiel é o contrário de ser infiel. Uma pessoa infiel é uma pessoa que, na verdade, ela ela acaba por não priorizar o outro. Por exemplo, num casamento, uma pessoa infiel é alguém que, ao invés de colocar a sua atenção, os teus olhos apenas para sua mulher, mesmo existindo outras mulheres, mesmo existindo tantas outras coisas, ao invés dele se concentrar em ser fiel, em agradar, em honrar a sua esposa, acaba por ter relacionamentos com outras pessoas. Ele está sendo infiel. E a mesma coisa é no Evangelho. Nós estamos nesse mundo, e nesse mundo há tantas coisas. A ciência, a economia, a política, a evolução, ao futebol, a práticas de todo tipo, né? Mas o que nós priorizamos? Será que nós priorizamos fazer aquilo que Deus manda? Ou será que nós priorizamos fazer aquilo que para o nosso ego é melhor? Isso me dá mais jeito. Isso para mim faz mais sentido. Então, ser fiel a Deus é nós darmos atenção àquilo que Deus fala na sua palavra. E mesmo que não faça grande sentido na nossa cabeça, por causa das nossas referências, por causa da nossa cultura, por causa da nossa família, se eu der ouvidos a Deus e fizer a maneira de Deus, eu estou sendo fiel a Ele, e isso vai atrair sobre a minha vida a proteção de Deus. Vai atrair sobre a minha vida a paz de Deus, a alegria, a força de Deus. Certo? Também nós falamos na semana passada sobre confiança e explicamos que confiança é diferente de fé. Confiança é um ingrediente que ele ultrapassa a fé. Por quê? Porque a fé está sempre baseada numa promessa. E a confiança é nós nos basearmos no caráter de Deus. Muito mais do que acreditar em algo que Deus disse que vai fazer, confiar em Deus é nós acreditarmos que o caráter de Deus vai nos proteger. Deus não vai nos deixar na mão. Deus não vai falhar.
né? Jesus, quando pede os 5 pães e os 2 peixes para aquele jovem, para multiplicar, aquele jovem talvez não recebeu a promessa de que ele teria de volta os 5 pães e 2 peixes. Talvez ele ficou ali numa situação bem complicada. Mas ele confiou em Deus, ele confiou em Jesus, deu 5 pães e os 2 peixes. E o que aconteceu? Provocou um sobrenatural tão grande, a fidelidade de Deus veio sobre aquelas pessoas e aquele jovem que tinha dado 5 pães e 2 peixes recebeu de volta 12 cestos cheios. Então, quando nós temos essa atitude de confiar em Deus, mesmo que vá contra a nossa lógica, faz toda a diferença na nossa vida. E também falamos sobre honrar. Honrar é dar prioridade, demonstração de respeito. É nós fazermos para Deus aquilo que não fazemos para mais ninguém. Ter a humildade de ouvir Deus e de acatar aquilo que Deus fala como a verdade absoluta, como estar sempre certo, porque Deus sabe mais que qualquer um de nós. Então, hoje nós vamos continuar falando desse tema e hoje vamos falar sobre outros 2 pontos, que para encerrar esse assunto, que é sobre gratidão e sobre fé, que são 2 ingredientes que vai ser acumulado no nosso coração, no nosso caráter, para nós agradarmos Deus. Então, falando de honra, o que é ser honra? O que é ser grato? Desculpa. O que é ser grato? Grato é muito mais que dizer obrigado. Grato está relacionado com uma forma de viver, com um estilo de vida, em que nós temos um coração agradecido. Somos gratos pela nossa salvação, porque sabemos que em nós mesmos não havia capacidade de nos salvar. Nós estamos aqui nesse mundo, e nesse mundo é impossível nós nos salvarmos. Muitas vezes uma pessoa até com um grande recurso financeiro, ela não consegue resolver um problema de saúde. Até tendo condições para ir para os melhores hospitais, para ter acesso ao melhor tratamento, mesmo assim, o dinheiro dessa pessoa pode não ser suficiente. Então nós somos gratos pela nossa salvação, somos gratos porque sabemos que quando morrermos, vamos ter uma vida eterna com Deus. Temos um coração agradecido pela proteção de Deus na nossa vida. A Bíblia fala, né, que se não for Deus a nos guardar, em vão vigia o sentinela. Por mais que você tenha dinheiro para pagar um bom alarme, se não for Deus a te guardar, inútil vai ser todo o recurso que você gasta para ter uma boa segurança em casa. Então, ter um coração agradecido, obrigado, Senhor, pela tua proteção na minha vida, obrigado por eu acordar, por eu dormir, obrigado por eu ter essa segurança de me deslocar e estar protegido por Ti. Mesmo que aconteça alguma situação, eu tenho um Deus que me protege, que me guarda, que me livra de todo mal. Ter um coração agradecido por ter sido chamado por Deus. Você tem um talento, e esse talento que você tem é para ajudar alguém. E quando você usa esse talento para ajudar alguém, você está cumprindo um chamado de Deus. Algo que Deus, um talento que Deus colocou em você, que é algo que você faz facilmente, mas que para outros é muito difícil. Mas você faz com uma simplicidade. E esse, vamos dizer assim, talento é um chamado que você tem para ajudar outras pessoas. Através de, por exemplo, há pessoas que têm um talento... talentos com matemática, talento com música, talento, por exemplo, de persuasão, ao convencer as outras pessoas. Há pessoas que têm muitos talentos. E esse talento que você tem foi algo que Deus colocou em você, foi, vamos dizer assim, um plus, né, que Deus colocou em você, com o objetivo de você servir a Deus. Não apenas de você se beneficiar desse talento. O objetivo é usar esse talento para ajudar outras pessoas. Então, quando nós somos gratos a Deus pelo chamado que Deus nos deu, então nós nos aproximamos de Deus. Ser grato por sermos felizes, ser gratos por termos paz. Então, tudo isso são atitudes que nós precisamos desenvolver em nós para com Deus. E quando nós desenvolvemos isso, então nós atraímos o caráter de Deus na nossa vida, a fidelidade, o amor, tudo aquilo que Deus tem como atributos, né, sobre as nossas vidas, para nós termos uma vida mais feliz. E sabe, como criar um espírito de gratidão? Como que você pode desenvolver esse espírito de gratidão na tua vida? Primeira coisa tenha um hábito
de ser grato. Tenha o hábito de ser grato. Aprenda nas pequenas coisas a ter um coração agradecido. Né? Muitas vezes nós vamos precisar nos arrepender, porque às vezes a gente acha que os resultados que nós temos da vida é pelo nosso mérito. Mas se não fosse Deus te ajudar, talvez o teu mérito não seria suficiente. Então, temos um coração em que nós nos arrependemos, em que nós mudamos a nossa forma de pensar, de sentir, as nossas atitudes. Então, o primeiro ponto é, todos os dias, tenha uma palavra de agradecimento a Deus. Isso vai fazer com que você adquira um hábito de ser grato. Todos os dias. Assim como nós ensinamos os nossos filhos, né, a dizer obrigado quando recebe algo, aprenda também a agradecer a Deus. Obrigado a Deus pelo dia de hoje. Obrigado porque eu me levantei. Obrigado, ó Deus, porque eu consegui terminar o dia de pé e vou dormir em paz, tenho onde dormir. Agradeça a Deus, mesmo nas pequenas coisas. Depois, tenha um sentimento de gratidão. Desenvolva esse sentimento de gratidão. Muito mais apenas que falar com a boca, mas sinta essa gratidão de Deus, esse amor de Deus. E por último, louve a Deus, porque Ele concedeu tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você precisa. Então são atitudes que nós precisamos desenvolver que vai fazer com que Deus se aproxime mais de nós, certo? Então estamos falando de gratidão e agora eu quero falar por último de fé. E fé é um ingrediente importantíssimo. A Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ou seja, para eu, de certa forma, desenvolver os outros atributos, eu vou precisar desse, que é a fé. A fé é uma força que ela precisa ser desenvolvida no nosso coração. A fé é muito mais que uma atitude mental. Muitas vezes nós queremos entender as coisas, mas fé é nós desenvolvermos uma atitude no pensamento em que nós não apenas acreditamos porque entendemos, mas acreditamos porque aquilo foi o que Deus disse. Se Deus disse, então é. Nós sabemos que Deus, Ele não mente, que Deus não falha, que Deus não volta atrás do que Ele prometeu. Então, se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Quer eu veja ou não, quer eu sinta ou não. A Bíblia até diz, por exemplo, que nós não andamos pelas vistas, mas sim pela fé. Andar pelas vistas é nos movermos com base naquilo que nós vemos, ou seja, reagirmos. Se eu vejo, ok, então eu acredito. Se eu sinto, eu acredito. E fé não é isso. Fé é nós acreditarmos no que Deus fala, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Mas porque Deus disse, é a verdade. Então, fé é nós desenvolvermos essa capacidade de acreditar, muito mais, volto a dizer, que na mente, acreditar no coração, falar da mesma forma que Deus fala e agir de acordo com aquilo que Deus fala na sua palavra. A Bíblia conta, por exemplo, o caso de um homem, que foi Tomé, que foi um dos discípulos que andou com Jesus. E esse discípulo que andou com Jesus, ele ouvia Jesus falar, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Jesus não falou isso uma vez, não falou duas, falou muitas vezes. Mas quando Jesus foi crucificado e morreu, passado um tempo, Jesus apareceu de volta. E aquele discípulo, o Tomé, não estava quando Jesus apareceu para os discípulos. Então os discípulos ficaram todos maravilhados, ficaram todos felizes. E quando Tomé apareceu, falaram para o Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aqui. E sabe qual que foi a atitude do Tomé? O Tomé falou assim, eu só acredito se eu colocar os dedos lá no buraco, se eu realmente tocar, se realmente ver. E quando o Tomé estava falando isso, Jesus aparece e Jesus diz para ele, Tomé, bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Ou seja, quando nós temos uma atitude de duvidar, de querer sentir, de querer ver, nós somos incrédulos. Jesus disse para o Tomé, Tomé, você é incrédulo, você não acredita, você quer sentir, quer ver para acreditar. Então, fé é muito mais que sentir, fé é muito mais que ver, fé é muito mais que tocar, fé é acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Então, porque nós acreditamos, então nós falamos como Deus fala. Deus
num determinado momento, com um homem chamado Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, o povo de Deus, e levar o povo para a Terra Prometida. Quando o povo chegou à Terra Prometida, Moisés, ele morreu e um novo substituto foi para o lugar de Moisés. E esse substituto era Josué. E as instruções que Deus deu para Josué foi muito simples. Deus disse assim para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenha cuidado de fazer conforme está escrito. E assim você vai prosperar. Então Deus estava dizendo para Josué: Josué, não fala o que você sente, não fala o que você vê. Fala a palavra. E nesse processo da fé, é isso que nós aprendemos. Mesmo que você esteja passando, por exemplo, por uma enfermidade. E daí você vai na Bíblia e a Bíblia diz: Jesus já levou todas as dores e enfermidades. Essa é a promessa de Deus. Mas você está sentindo dor. Você está vendo os resultados do médico. O que é fé? Fé não é ignorar, o problema existe. Fé não é ignorar que os resultados não são aquilo, realmente é aquilo. Mas fé é eu acreditar diferente. Então eu vou acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Entre a verdade do médico e a verdade de Deus, eu fico com a verdade de Deus. E não só vou acreditar, mas também vou falar o mesmo que Deus fala. E por último, vamos agir. Agir é muito mais que ficar à espera de ser empurrado. Agir é, se Deus diz, então eu vou fazer a maneira de Deus. Agir é o interruptor. Né? Quando nós olhamos para uma casa tem uma grande energia que vai até o poste de luz. Mas depois daquele poste é ramificado a energia para a casa toda. E nos interruptores tem lá, por exemplo, se eu quero ir na sala, eu vou no interruptor da sala. Se eu quero ir para o quarto, eu vou no interruptor do quarto. Então uma casa pode ter toda a luz possível, mas se nós não carregarmos no interruptor, a lâmpada não vai acender. E assim também é na área da fé. Se nós queremos que o sobrenatural de Deus aconteça, o que nós precisamos fazer? Carregar no interruptor. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos hoje fazer a oração da fé. E a oração da fé é uma oração poderosa, que é carregar no interruptor. Daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos invocar as promessas de Deus. A fé está sempre baseada numa promessa, está sempre baseada em algo que Deus prometeu. O que Deus prometeu para a tua vida? Talvez você entrou em contato conosco hoje e enviou seu pedido de oração. Talvez você esteja precisando de ajuda porque foi abandonado. Talvez você esteja precisando de ajuda porque está passando por uma situação de enfermidade, um câncer, diabetes, ou talvez até coisas piores. Talvez você entrou em contato hoje para pedir ajuda para o teu casamento, na área financeira. Então, a primeira coisa a saber é, qual é a promessa de Deus? Será que é da vontade de Deus que eu esteja passando por esse problema? A primeira coisa é achar uma promessa. E por isso a Bíblia é tão importante. Na Bíblia tem mais de 20 mil promessas. Vamos nos agarrar numa promessa e vamos ter fé nessa promessa. Se Deus diz na sua palavra, então é isso que nós vamos ter. Vamos pegar nessa promessa, vamos colocar no coração, vamos acreditar. Acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Segundo, vamos falar o mesmo que Deus fala. E terceiro, vamos agir. Se Deus disse que eu sou curado, então eu não vou andar por aí como um doente. Eu vou me ver curado, vou falar como um curado, vou agir como um curado. Se Deus fala que eu sou feliz, então eu não vou andar por aí triste, cabisbaixo. Não, eu vou mudar a minha atitude. Vou deixar essa palavra entrar no meu coração e transformar a minha vida. O fato de nós fazermos isso, tudo à nossa volta vai mudar. Lembra? Isso também se adequa àquele versículo que nós lemos antes, quando falamos da área financeira. Tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Muitas vezes, há coisas que não vão ser de repente. Nós vamos orar. Pode acabar a oração e você está igual. Quer dizer que não funcionou? Não. Quer dizer que a semente foi plantada e agora precisa esperar o tempo dessa semente crescer e produzir frutos. 30, 60 e a 100 por um. Certo? Então nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção,
prepare agora o teu coração para juntos nós fazermos a oração da fé. E eu tenho certeza que a oração da fé vai curar o enfermo, a oração da fé vai libertar a tua vida de toda amarra espiritual, em nome de Jesus. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja ali muitas bênçãos. Se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja ti muitas bênçãos. Se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Deus está aqui, Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui neste momento para ouvir as tuas orações. Nós vamos fazer a oração da fé. E a oração da fé consiste em não impedir, porque nós já sabemos que é da vontade de Deus nos ajudar. Nós sabemos que é da vontade de Deus te curar, é da vontade de Deus te libertar, é da vontade de Deus te fazer feliz. Então agora é hora de você receber pela fé aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. Então fala assim comigo: ó Deus, pela fé eu recebo agora a solução deste problema, em nome de Jesus, amém. Agora deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que fizeram a oração da fé. É da tua vontade que todas elas sejam libertas, sejam curadas. É da tua vontade que todas elas vençam esses problemas. Então, por isso, pela fé, nós já recebemos. E agora, é no nome de Jesus que eu ordeno, Satanás, dobra os teus joelhos em relação a estas pessoas. Todo o ataque na saúde, toda doença seca pela raiz, todo problema desapareça. Eu ordeno a toda briga, toda confusão, pare agora em nome de Jesus. Todo problema financeiro seque pela raiz. Toda situação de vício sai agora no nome de Jesus. E eu declaro sobre todas essas pessoas a paz de Deus, a força de Deus, a unção que quebra todo o jugo do diabo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir mais uma vez essa canção. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti muitas bênçãos. Se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Muito bem, então você que fez a oração da fé, agora fique firme. Não ceda, não desista, certo? Pelo contrário, resista firme na fé. Fique firme, que algo de bom vai acontecer. Faça desse programa um acompanhamento para você. Volte a ouvir essa palavra. Também nós temos nesse mesmo canal um programa que é o Preparação Diária de um Cristão, em que você vai aprender todos os dias de manhã a desenvolver esse relacionamento com Deus de gratidão, de fé, de confiança, de fidelidade. Ou seja, tudo isso que nós falamos de atributos, você vai conseguir desenvolver separando um tempo logo pela manhã para você estar com Deus, o que nós chamamos de PDC, Preparação Diária de um Cristão, certo? E isso com certeza vai te ajudar a crescer na fé. E agora, por último, eu quero fazer a oração da salvação. Todos vocês que ouviram e assistiram esse programa hoje e ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus é muito mais que entregar a vida para uma religião. Entregar a vida a Jesus é reconhecer aquilo que Jesus fez lá na cruz por você. A Bíblia fala que Jesus, Ele foi à cruz, morreu por mim e por você para que nós tivéssemos a vida eterna.
para que nós não perecemos, para que nós não fiquemos entregues à maldição desse mundo. Então, por isso, basta você confessar. A Bíblia fala, todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o confessará diante de Deus, o Pai, que está no céu. Então, fala assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Te peço perdão porque eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Faço de ti o único caminho para minha salvação. Em nome de Jesus, amém. Então, você que fez essa oração hoje pela primeira vez, quero encorajar você, leia a Bíblia. Bíblia é um manual. Se você não tem uma Bíblia, você pode baixar essas Bíblias diretamente nos aplicativos, né? Como aplicativo, ou então entre em contato conosco que nós vamos arranjar uma forma de te ajudar e de fazer uma Bíblia chegar até você. Por último, assista os nossos programas, continue nos seguindo nas redes sociais. Através do YouTube você tem acesso a todos os nossos programas. Nós queremos cada vez mais estar junto de você. Então, por isso, pode entrar em contato conosco através desse número de telefone. No caso de você querer falar com algum pastor, ser acompanhado, nós estamos aqui para te ajudar. Na próxima semana, estamos aqui de volta para mais um encontro com Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Nós somos a geração que entrou em força sem armas à mão.